Eu sinto saudade dela, da mulher independente, da mulher que tinha tempo, da mulher que os sonhos não precisava esperar, mas que agora virou mãe. Olá, seja bem-vinda a mais um Papo de Mulher. Eu sou a Kissy, para quem não me conhece, e aqui falamos sobre maternidade real, autocuidado materno e beleza para mães. Nasce o filho, nasce a culpa, é isso. Sei lá, você sente saudade da época que você trabalhava mais? Ou você sente saudade de ter mais tempo? Mãe se culpa apenas por sentir. Olha, aqui em São Paulo, inclusive, está fazendo friozinho. Eu já até peguei aqui meu chocolate quente. Só sente comigo, você que está grávida, você que é mãe. Ou se você não está grávida, se você também não é mãe, seja muito bem-vindo ao meu canal. Olha, eu tenho ouvido muitos relatos de mães expressando essa culpa materna. E um deles me chamou muita atenção. Essa mãezinha dizia assim, que ela se sentia extremamente culpada por se sentir cansada, exausta e por querer silêncio. Veja que essa mãe fala como se ela fosse um robô, né? Como se ela fosse uma super mulher, uma super mãe que não pode se cansar, que não pode ficar cansada, que não pode querer descanso, que não pode desejar silêncio. Eu criei esse conteúdo para falar justamente sobre esse luto silencioso que toda mãe passa depois da maternidade. É real. Quem nunca sentiu isso, que atire a primeira pedra. Porque antes da maternidade, muitas tinham planos, tinham metas, tinham sonhos, tinham carreira. É normal. Eu acho que o maior desafio da maternidade, ela vem no primeiro filho, que é justamente quando passamos por essa transição maternal e nos tornamos mãe. Super normal se você já teve ou se você tem esse sentimento de saudade de quem você era, ou se você se sente extremamente cansada. É uma transição que faz parte, essa mudança faz parte. Eu, quando tive meu primeiro filho, eu parei de trabalhar e tal. Ali no pós-parto, eu me sentia muito só, porque eu era acostumada a sair de manhã e voltar para casa só à noite. Às vezes me sentia triste. Eu amava meu filho, é claro. O meu filho foi planejado e desejado. O luto silencioso que toda mãe passa, que toda mulher passa, quando ela gera um bebê, ele é real, existem estudos para isso. Ele é um luto que a mulher passa pela perda da sua identidade. Quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Uma mãe que não vive mais em prol dos próprios desejos. Ela vive agora para cuidar, para abrir mão de si e para cuidar daquela criança. Olha só que interessante. Você ama profundamente o seu filho, mas às vezes sente falta da sua identidade anterior. E toda mãe passa por isso. As nossas escolhas deixam de ser individuais para serem em benefício do nosso filho. Não há nada de errado se você sente saudade de uma liberdade a mais. E hoje mães se sentem culpadas porque estão cansadas, como essa mãe. Ela se sente culpada porque ela está cansada e ela precisa de silêncio. Mães se sentem culpadas porque precisam se cuidar. Hoje, mães, o nível está tão alto que elas se culpam por tudo. Você ama sim o seu filho. É apenas um processo em que aos poucos a gente vai amadurecendo. E hoje, por causa da internet, você posta ali um comentário que você está cansada ou que você precisa de ter um tempo. Já aparece ali uma rede de mulheres julgando até as suas vírgulas. Mas o cansar não quer dizer que você não ame a maternidade. Então, essas mulheres falam, teve filho porque você quis, né? Agora aguenta, né? E não é bem assim. Eu mesma tive filho porque eu quis. E, inclusive, eu tenho 3.
foi porque eu quis mesmo. E eu amo, fico cansada, fico. E eu amo os meus filhos, eu amo a maternidade. Não há nada de errado em estar cansada, né? A mulher, a mãe, ela precisa sim ter um tempo para ela, ela precisa focar um pouco nela também, né? Faz parte para ela se sentir bem, para ela estar mais inteira também para o próprio filho. Inclusive, tem até uma pessoa que eu sigo na rede social que ela, após a sua primeira filha, ela fala que ela disse que ela nunca mais ia ter filho, porque ela disse que a vida dela tinha acabado, porque ela via o esposo dela sair para trabalhar e ela não podia mais fazer as mesmas coisas, então ela meio que se comparava. E sabe que hoje ela é mãe de 4 filhas? Ela é mãe de 4 filhas, então é um processo, é uma parte, é um momento de transformação em que aos poucos a gente vai ali evoluindo. E hoje ela é uma mãe super madura, né? Fala a verdade, você também já se sentiu culpada por ter esse tipo de sentimento? Aqui é maternidade real, faz parte. É realmente muito bonito a gente ver versos falando sobre mães, né? Eu, particularmente, também gosto bastante. Versos, falando sobre mães e filhos, fotos bonitas nas redes sociais, uma romantização que eu também não sou contra, mas existe ali aquele luto. Tô falando aqui de uma maternidade real sem filtro. O luto da mulher, a transição, o cansaço, a sobrecarga que a mãe passa e que na verdade isso quase nunca é falado. Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Aí nasce um negócio aí chamado culpa materna. E tá tudo bem. Isso só mostra que ainda existe aí uma mulher que ainda quer ser lembrada. E não é nada de errado nisso. Sentimentos vêm e vão. Hoje eu sou mãe de 3 filhos. Eu acho que a gente fica meio calejada, né? Para quem não sabe da minha história, eu tive uma perda gestacional no 5º mês de gravidez. E aí depois eu acabei ficando grávida de gêmeos. Por isso eu tenho 3 filhos. E muito desse sentimento assim de saudade, de identidade, deu uma boa esfriada. Não que eu não sinta saudade, às vezes, né? Porque às vezes você sente. A verdade é que a maternidade custa. E eu acho que vale o preço. Eu não trocaria jamais por uma vida sem filhos. Agora, a culpa materna às vezes vem sim. Não nesse sentido assim de uma super carreira. Talvez em outras coisas. Porém, os filhos para mim são muito mais valiosos. E nós devemos nos sentir culpadas por isso? Talvez apenas desejar ter um tempo só? Não. Mães também precisam de descanso. Hoje as mães se sentem extremamente culpadas, né, por tantas coisas, quando elas precisam sim ter tempo de descanso, ter tempo de qualidade também, né? As mães hoje elas precisam estar bem com elas mesmas, mentalmente e fisicamente. Para quem não sabe aí um pouquinho da minha história, para quem me acompanha aqui no YouTube, eu tive um problema sério de bursite no quadril, justamente por ficar ali ralando, trabalhando que nem louca e não olhar para mim mesma e não me cuidar. Então, essa culpa, ela faz parte sim de uma transição maternal. Existe estudos, como eu falei, mas também as mães elas não podem se sentir culpadas apenas porque elas querem descansar. Faça algo sim por você e não se sinta culpada por isso. Como se isso quisesse dizer que você sentir saudade ou querer fazer algo por você, quisesse dizer que você ama menos os seus filhos, quando na verdade não é. E muitas mães se culpam por isso. Talvez você esteja vivendo esse luto silencioso.
tentando encontrar a mulher que ficou escondida no meio da maternidade. Você também sente saudades de quem era antes de virar mãe? Bom, eu fico por aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, hype o vídeo, compartilhe com uma mãe que também precisa ouvir essa mensagem. Um super beijo no seu coração. Te espero no próximo vídeo.